irmãs. Que prazer estar aqui nesse dia meio frio. Eu gosto muito do frio, que a gente fica mais chique, né? Dá pra se arrumar. Viu o Ministério de Louvor aqui, a gente não combinou. É sintonia, gente. Tem todo mundo na mesma paleta, então legal o frio, né? Por causa disso. Mas junto com o frio, tem uma febre, uma dor de garganta, mas eu tô aqui. E aí, peço que as irmãs estejam intercedendo por mim, para que minha voz está até meio rouca, meio fina, mas que ela aguente até o final dessa mensagem. Bom, hoje eu quero falar sobre o versículo desse, mas eu quero abordar pouco de todo o Salmo 90. E esse salmo, ele foi escrito por Moisés, e talvez seja o primeiro salmo a ser escrito de todos os 150. E eu convido você a abrir sua Bíblia, lá em Salmo 90, que está escrito assim, lá em cima, no título. Quem editou a Bíblia colocou em capítulos e versículos, que originalmente não tem, colocou assim: oração de Moisés, homem de Deus. E o meu desejo nessa noite é que nós possamos olhar para esse salmo, para essa oração e dizer: eu, uma mulher de Deus. Daiane, uma mulher de Deus. Você, seu nome, uma mulher de Deus. E hoje nós estamos falando sobre sabedoria. E interessante que Moisés, ele foi educado em toda a ciência do Egito. Mas as lições que ele aprendeu com Deus foram muito mais importantes, foram muito melhor que toda a ciência que o Egito pôde oferecer para ele. Então vamos lá ver, vamos do primeiro versículo ao 10, depois a segunda parte. E diz assim: Senhor, Tu és o nosso refúgio, sempre, de geração em geração. Antes de nascer os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Faz os homens voltarem ao pó, dizendo: retorne ao pó, seres humanos. De fato, 1000 anos para ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite. Como uma correnteza, Tu arrastas os homens. São breves como o sono. São como a relva que brota ao amanhecer, germina e brota pela manhã, mas à tarde murcha e seca. Somos consumidos pela Tua ira e aterrorizados pelo Teu furor. Conhece as nossas iniquidades. Não escapa os nossos pecados secretos, à luz da Tua presença. Todos os nossos dias passam debaixo do Teu furor. Vão-se como um murmúrio. Os anos da nossa vida nos anos de nossa vida chegam a 70 ou a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis, cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Bom, Moisés, ele começa falando aqui sobre Deus. Deus, ele é o criador de todas as coisas e Deus, ele é eterno. Deus não tem começo, tem fim e nunca terá. E para nós, somos mulheres, criaturas temporais, terrenas, que estamos com os nossos olhos voltados aqui para esse tempo, talvez seja difícil ou praticamente impossível a gente pensar em eternidade. É algo bem difícil de compreender, né? Eternidade, porque é algo que não tem fim, tudo bem, mas que não tem começo. A nossa mente não consegue lidar. E contemplar o caráter de Deus, que sempre foi, que é e sempre será, que nunca muda, é uma tarefa difícil para a gente. O próprio Moisés escreveu: no princípio criou Deus os céus e a terra. E aqui ele fala que antes de criar os montes e a terra, o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. E Deus, ele é totalmente suficiente, ele não precisa de nada, além dele mesmo para existir. Aqui fala de geração em geração, de tempo em tempo. Dentro desse tempo, Deus, ele é Deus.
e de eternidade a eternidade, porque fora do tempo, Ele é Deus, Ele não precisa do tempo, Ele não precisa de um calendário, Ele não precisa de um relógio para ser Deus. E Ele atravessa a eternidade e traz até nós essa eternidade. E Ele é o Criador, o mantenedor da vida, a gente falou aqui no início do culto. E, inclusive, algo interessante é que Deus ele é maior que a eternidade, porque Isaías 9, versículo 6 diz que Ele é o Pai da eternidade. Então, até a eternidade foi criada, Ele criou a eternidade, Ele é o Criador do tempo. E quando o nosso coração, que a gente tem buscado ser sábio, quando o nosso coração entende quem Deus é, nós descobrimos quem nós somos. E isso faz toda a diferença na nossa vida, saber quem Deus é. Porque, por exemplo, fazer uma pergunta, não precisa responder, responda na sua mente. Quem é você? Escreva quem é você. Se você pudesse em 3 linhas descrever quem é você, o que você diria? E eu pergunto, quem definiu isso? Você está descrevendo o resultado do que fizeram com você, do que outras pessoas pensam, o que você mesma sente sobre você? E Deus nessa história, aonde Ele fica? Será que Deus concordaria com isso que você pensou em sua mente sobre quem é você? Porque se a gente partir do princípio de que a nossa identidade é fruto da nossa interação com a sociedade, com esse mundo, e isso irá dizer quem eu sou, significa que Deus não tem participação. E quem tem poder e autoridade para dizer quem eu sou, para construir a minha identidade, são as criaturas e não o Criador. Sendo que o primeiro a falar na história é Deus. Ele foi o primeiro a falar alguma coisa. E por que que Ele não fala a respeito de quem você é? Toda a realidade e toda a história começa em Deus. Então, eu não sou o resultado que fizeram de mim ou de que eu mesma fiz de mim, mas de tudo que sai da boca de Deus. E se eu não sei o que sai da boca de Deus, logo realmente eu não vou saber quem eu sou. Somente em Deus a gente encontra o real significado da nossa identidade. Então, para saber quem eu sou, eu preciso saber quem Deus é. E como a gente descobre? Moisés fez essa reflexão aqui. Ele viu Deus é eterno, logo eu sou pó. Deus, ele é imutável, logo eu olho para mim e vejo que eu sou como a relva que brota ao amanhecer, termina, brota pela manhã, mas à tarde seca e murcha. Deus é santo. E eu olho para mim e vejo que eu sou pecadora. E o interessante disso é que se não houvesse o pecado no mundo, não haveria sofrimento e nem morte. Mas os seres humanos, nós feitos do pó, nos rebelamos contra Deus, o Deus do universo, e tentamos revogar a lei dele, a lei do pecado e da morte. Eu sei que quase ninguém, eu acho que praticamente, gosta muito de pensar sobre a ira de Deus, sobre isso. Mas cada registro de óbito no jornal é Deus nos lembrando que o salário do pecado é a morte. E nós terminamos os nossos anos, como diz Moisés aqui, como um breve pensamento. E nos admiramos como tudo passou tão depressa. E essa é a nossa real situação diante de quem Deus é e diante de quem nós somos.
E precisamos estar insatisfeitas com nós mesmos. Porque a gente não gosta de pensar nisso. Na teoria a gente sabe. Mas na prática a gente não gosta de pensar que nós somos pior do que nós imaginamos. Nós temos essa capacidade. O pecado habita em nós. Paulo vai dizer em Romanos 7,18 que sabe que nada de bom habita em mim, sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que eu faço não é o bem que desejo, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu continuo fazendo. E a gente tem várias propostas, mundo afora, de santificação para resolver esse dilema, esse problema. Muitos oferecem santificação 3 vezes no cartão sem juros, outros dão desconto à vista, outros falam de 3 passos, façam aquilo, faça aquilo, porque a gente se sente autossuficiente demais. A gente pensa que ontem eu orei 4 horas, então eu acho que essa oração daí para uns 3 dias, e durante mais 3 dias eu não preciso orar. Tá bom, já garanti. Mas nós não temos forças para nos sustentar sozinhas. Não há capacidade, intelecto ou uma boa teologia que faça você ter essa força. Porque nós precisamos desesperadamente de Deus. E Moisés olha e talvez ele pense quanta tolice, quanta arrogância, quantas brigas por coisas pequenas, quantas vaidades por uma vida tão breve. Será que vale tanta pena assim brigar por coisas tão pequenas? Por isso que saber quem Deus é nos faz entender quem nós somos e muda o nosso modo de viver. Somos muito piores do que imaginamos e somos muito mais amados do que poderíamos sonhar, disse Tim Keller. Então, o salmista, ele chega a mais uma conclusão depois disso tudo. No 11 até o 17, diz o seguinte: quem conhece o poder da tua ira? Pois o teu furor é tão grande como o temor que te é devido. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Volta-te, Senhor. Até quando será assim? Tem compaixão dos teus servos. Satisfaça-nos pela manhã com teu amor leal, e todos os dias cantaremos felizes. Dá-nos alegria pelo tempo que nos afligiste, pelos anos em que tanto sofremos. Sejam manifestos teus feitos aos teus servos e aos filhos dele o teu esplendor. Esteja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano. Consolida para nós a obra das nossas mãos. Consolida a obra das nossas mãos. Se a minha vida é breve, logo eu preciso entender isso e vivê-la com sabedoria. Se os anos voam depressa, eu preciso viver com sabedoria. E sabedoria é conhecer a Deus, obedecê-lo e ter um relacionamento com Ele. Sabedoria não é inteligência, é a vontade de agir certo. E Moisés sabia muito bem disso. Como eu disse, Moisés foi educado em toda a ciência do Egito. Ele sabia muita coisa, mas somente com Deus ele teve sabedoria. Em Tiago 1 ao 6, já foi lido aqui, eu quero ler de novo, vai dizer o seguinte, que a sabedoria, ela é uma fé madura. Diz assim, Tiago 1, 2 ao 6. Meus irmãos,
considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Deus quer que nós sejamos mulheres maduras. E seria trágico, pensa, se os nossos filhos permanecessem bebê pelo resto da vida. Eu não tenho um filho, mas eu sou professora. E como é legal ver uma criança amadurecer. Como é legal ver uma criança que não sabia fazer determinada coisa começar a aprender a fazer. É muito legal ver esse processo de amadurecimento. Eu estava conversando com uma colega essa semana como que é o processo de alfabetização. Como uma criança ela começa a aprender a escrever. E é mais ou menos assim. Primeiro que é muito difícil, gente. Não é fácil. A criança, ela desenha, primeiramente. Depois, quando ela aprende as letras, ela põe um monte de letra aleatória. Do tamanho do mundo. Pede para escrever bola. Ela vai escrever W, X, M, O, vai escrever um monte de coisa. Depois, a criança, ela aprende o seu próprio nome e ela vai passar a escrever um monte de coisa achando que está certo. Ela vai escrever um monte de coisa com as letras do seu nome. Provavelmente eu escrevia bola com D, A, botava um I, depois um D de novo, porque faz sentido, são as letras do meu nome. Depois, a criança, ela aprende que a palavra tem pedaços, que são as sílabas. E aí, ela escreve qualquer letra, bola tem 2 pedaços, bola, mas é qualquer letra. Depois, ela passa a compreender os sons, e ela escreve O e A. E aí, é muito engraçado, que tem um monte de mãe desesperada, e um monte de professor também desesperado, que acha que está errado. Mas não está errado, na cabeça dela faz sentido. Até ela começar a escrever realmente. Às vezes vai escrever B, O, A, e para ela está escrito bola. E aí a gente estava falando sobre esse processo. E é muito legal quando ela passa a compreender que tudo que ela fala dá para escrever. Só que é dolorido. É difícil. Essa semana uma menininha virou para mim: Tia, eu não sei, eu estou no primeiro ano também. Eu sei que você está no primeiro ano. Eu sei que é difícil, que a professora dela estava cobrando ela de escrever perfeitamente. Eu quase chorei junto com ela. Porque crescer, amadurecer, não é fácil. E gostamos de ver os filhos, os alunos, crianças amadurecer. Mesmo quando talvez traga alguns tipos certos de perigos. Às vezes, a mãe precisa deixar a criança fazer as coisas sozinha. Por mais que ela vá cair e se machucar. Mas faz parte do processo de amadurecer. E muitos cristãos, e muitas de nós, às vezes a gente se guarda desses processos, dessas que a Bíblia chama de tribulações. E como resultado, a gente nunca cresce. Porque, como eu disse, crescer dói. E Paulo, ele resume em Efésios 2, 3 obras da vida cristã. A primeira é a obra que Deus realiza por nós, que é a da salvação, que não tem como a gente realizar por mais dos nossos esforços, não tem como. Então ele fez isso em Cristo Jesus, completou essa obra na cruz, e se cremos nele, ele nos salvará.
E essa é uma ação completamente dele. Jonas e Apocalipse vai dizer que a salvação pertence ao Senhor. E a segunda obra é a obra que ele realiza em nós. Efésios 2:10, as mensageiras sabem que nós somos feitura ou criação de Deus. E essa obra é conhecida como santificação, e é o que a gente tem aprendido durante todo esse ano na igreja. Deus constrói em nós o caráter para que nós nos tornemos cada vez mais semelhantes a Cristo, conforme a imagem do seu Filho. E a terceira obra, a primeira é o que ele realiza por nós, a segunda em nós, e a terceira é por meio de nós, que é o serviço. Nós fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então, primeiro Deus constrói o caráter, depois Ele pode nos chamar para o serviço. E o Senhor precisa operar em nós antes de poder operar por meio de nós. Outro estágio muito difícil do amadurecimento de uma criança é o desmame. Por quê? Porque a criança se sente completamente não querida pela mãe. Ela acha que está tudo contra ela. Estão tirando ela da mãe dela. Mas esse processo é um rumo à maturidade e à liberdade. É algo muito bom para a criança. E Deus usa essas tribulações, nos dá uma sacudida de vez em quando. Parece estar assim, tudo bem. Mas de vez em quando, do nada, as coisas mudam. Tipo, eu que estava muito bem ontem, fui dormir com uma dor de cabeça e acordei no meio da madrugada com febre. Nada, não sei nem como que eu fiquei assim. Deus usa isso para que nós nos apeguemos às coisas infantis. Mas se nós não nos sujeitarmos à vontade de Deus e entender isso, a gente vai para o caminho oposto, que é da imaturidade, logo falta de sabedoria. E por que a sabedoria é importante ao passar das provações? Por que eu não posso pedir para Deus força, graça, livramento? Porque Deus nos concede oportunidade de amadurecer. E a sabedoria nos ajuda a entender como usar as circunstâncias da vida para o nosso bem e para a glória de Deus. E uma outra pergunta que eu quero fazer, você responder no seu coração, é o seguinte: o que você mais quer na vida? Do que você sente mais saudade? O que você está procurando? Carro, casa, casamento, uma vida bem-sucedida, reconhecimento. Depois de sacudido e de ver que é pó, que é pecador e ter dado tudo errado, sabe o que o salmista quer? Ele quer Deus. Versículo 13 fala: volta-te, Senhor. Moisés aprendeu a como ter sabedoria, apesar das tribulações, apesar de ser quem nós somos, pó, pecadores, não podemos nada. Moisés teve a sabedoria de tantas coisas que ele podia pedir, ele pediu para Deus. Ele pediu Deus. Ele disse: satisfaça-nos pela manhã com o teu amor leal e todos os dias cantaremos felizes. Eu quero Deus. E por fim ele fala: nos faça enxergar teus feitos. Não nos deixe passar desapercebido, passar reto sem notar os teus feitos. E aquilo que tu fazes em nós, consolida, firma a obra das nossas mãos que o Senhor faz por meio de nós. Porque ele sabe que Deus é eterno. Então ele pede para Deus consolidar as obras. Nós fazemos, mas Deus é eterno, ele pode consolidar.
E a nossa vida é breve. Moisés já se foi há muito tempo. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Os santos morrem, mas as suas orações permanecem. Suas orações não morrem. Nós somos limitados. Deus não. Por isso que Moisés foi atrás de sabedoria. Por isso que ele disse: Deus, me ensina a contar os meus dias. Me ajuda. Uma das orações mais lindas de Moisés. Moisés tem várias orações lindas, né? E uma das mais lindas que eu acho é o seguinte. Também, dentre várias coisas que ele podia pedir, aqui ele fala, e aqui não, em Êxodo, ele fala o seguinte: Senhor, eu te peço, mostra-me tua glória, quero ver tua glória. E Deus fala para Moisés: Moisés, ninguém pode ver minha face e permanecer vivo. Só que Moisés pediu e Deus mostrou a sua glória. Anos depois da história da transfiguração, Moisés estava lá, Jesus trouxe Moisés e ele viu Jesus. Em Hebreus 1:3 diz que o Filho é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser. Moisés viu a glória de Deus anos depois, mas viu, porque as suas orações permanecem. Suas orações são eternas. Deus ouve, Deus atende. Você pode ir embora, morrer, passar naquela porta, repreender o nome de Jesus, mas você pode morrer passando naquela porta. Pode morrer amanhã, mas as suas orações pelos seus filhos, pelos sobrinhos, netos, que seja, elas vão permanecer. Então, o que você tem a pedir nesta noite? O que você mais quer na vida? O que você está procurando? Que você possa querer Deus. Que o seu maior desejo, como Moisés, seja ver a glória, ver a presença do Senhor na sua vida e na vida dos seus. E peça a Deus sabedoria, contar os seus dias, que são breves, que são poucos, mas se a gente souber remir o nosso tempo, aproveitar o nosso tempo, nós alcançaremos esse coração sábio que Moisés teve e veremos a glória do Senhor. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente, de boa vontade. Livremente, Deus vai te dar sabedoria. De boa vontade, não é? Tá bom, né? Teu filho perturbando para tomar Danone, toma. Não, Deus dá de boa vontade. E lhe será concedida. Mas peça com fé, sem duvidar, que Deus vai te dar. Conte os seus dias, peça ao Senhor, para você remir o seu tempo. Não gastar o seu tempo com coisas que não são preciosas. Para que você alcance essa sabedoria. E saiba pedir as coisas certas ao Senhor. Amém?